Boa tarde a todos. Nós estamos aqui de novo, começando mais uma entrevista para esse canal, essas conversas e bate-papos com psicoterapeutas corporais, para o canal da SABERJ, que é a Sociedade de Análise Bioenergética do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o grande prazer de estar com Georgina Martins. Georgina, que é a diretora da Clínica Social da SABERJ nesse momento. Então, muito bem-vinda, Georgina. Antes da gente começar, Obrigada, Guilherme. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre quem você é, para as pessoas que ainda não te conhecem. Georgina é psicóloga, ela é terapeuta em análise bioenergética com a prova do CBT. Ela também tem uma formação em acupuntura e shiatsu, uma pós-graduação em arte-terapia, uma pós-graduação em infância e adolescência nas abordagens neo-haitianas e uma formação em psicologia formativa do Stanley Kellman, tá? Então a gente vai tentar durante esse nosso bate-papo, a gente vai tentar trazer muitas dessas referências para cá. E, Georgina, eu queria que você começasse falando um pouco sobre... A gente tem começado todas essas entrevistas dessa forma, falando um pouco de como foi a sua chegada até a psicologia. Então, contar um pouco da sua história. Bom, Guilherme, é muito prazer estar aqui com você, né? E é sempre bom poder falar um pouquinho da SABERJ, da análise bioenergética. A minha trajetória, ela não foi muito linear. A minha trajetória, como a de muitos analistas bioenergéticos, né? Ela teve alguns caminhos desviados, né? Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, aos 15 anos de idade, com técnico de contabilidade. Como uma adolescente típica dos anos 80, eu era uma adolescente que queria morar sozinha, ser livre, independente, sair da casa dos pais. E isso Nada é mudou. óbvio, nada muito diferente dos anos 80. Hoje mudou um pouquinho, aos 15 anos eu não vejo muito essa perspectiva. Mas eu tinha esse desejo. Então, como eu era muito boa, e era mesmo uma boa aluna em matemática, na questão das exatas, eu apontei para contabilidade e fui direto trabalhar com contabilidade. Mas na hora de escolher, apesar de ser muito objetiva, racional, uma adolescente extremamente centrada no que ela queria para o futuro, na hora de escolher a faculdade eu fiquei muito confusa. Então, eu sabia que eu gostava muito de filosofia, eu era boa nos números, mas eu gostava de filosofia, gostava de história, mas eu olhava para aquilo e a sensação que eu tinha é que eu não ia poder sobreviver daquilo. Mas eu também não conseguia, apesar de fazer vestibular para ciências contábeis, para administração, eu não conseguia engrenar nesses cursos. E fui trabalhando, até que, por um acaso, eu conheci, através da doença da minha mãe, uma pessoa muito querida, um grande profissional da medicina chinesa, chamada Lino, que é o padrinho do meu filho hoje, foi uma pessoa que se aproximou muito da minha vida e foi um grande mestre. E através do Lino, eu conheci a medicina chinesa e conheci a filosofia chinesa, que na realidade, quando a gente fala em medicina chinesa, a gente não fala numa questão sintomática, a gente fala numa filosofia como um todo, que engloba exercício, engloba alimentação, é uma coisa muito mais complexa. E eu me apaixonei por aquilo. Eu me apaixonei pelo efeito, eu me apaixonei pela leitura e eu comecei a fazer uma leitura autodidata, paralela com a minha vida profissional ali naquele momento. E fui construindo esse caminho. Fui fazer os cursos que eram possíveis na época, o Centro de Cultura Chinesa, a ABACO, para conseguir títulos e permissão de trabalho. Qualificação e permissão de trabalho, né? Porque existe, o meu diploma é reconhecido pela Secretaria de Saúde, tinha toda uma permissão. E aquilo foi me apaixonando, eu trabalhei 8 anos com aquilo. E, paralelamente, também mantinha alguns trabalhos que eu diria um pouco mais racionais, alguns trabalhos exatos, né? Sempre ganhando dinheiro nas duas coisas,
naquele meio do caminho, sempre no meio do caminho, um pouco lá, um pouco cá. Até que uma professora de yoga, eu fazia yoga em Santa Teresa, tinha uma vida assim bem alternativa em parte dela. Do nada, ela é uma pessoa muito intuitiva, muito sensitiva, me disse que talvez fosse muito legal eu fazer um processo terapêutico. Eu olhei para ela com aquele ar assim, não sei exatamente porquê, mas vamos lá, né? Já sou uma pessoa tão centrada. Eu já estou aqui, já faço yoga, já frequento budismo, eu fazia retiros. Não sei exatamente o que está errado, mas já que você está vendo, deixa eu ir lá ver um pouco dessa história. E foi muito interessante que, pela sincronicidade que existe de fato na vida, ela me indicou a Márcia Pinheiro, que era da análise bioenergética. Eu que desconhecia, eu As conhecia o linhas. básico, né? Eu conhecia a psicanálise, gestalt, mas tudo muito, muito vago. Naquele momento, eu entrei num consultório de uma analista bioenergética, uma pessoa muito boa que fez todo o diferencial na minha vida. A Márcia Pinheiro foi uma pessoa muito significativa e a sensação que eu ia tendo a cada vez que eu voltava naqueles encontros é que eu estava juntando as partes de um grande quebra-cabeça. Era a sensação que eu tinha, que eu era várias peças espalhadas e que essas peças tinham um todo, mas que eu mesma desconhecia esse todo. E ela, com muita sensibilidade, uma pessoa muito especial mesmo, com uma sensibilidade muito grande, ela foi me ajudando a juntar sensação, emoção, razão, e aquilo foi transformando a minha vida e foi transformando a minha forma de estar no mundo. E aquilo dali foi me fazendo ficar viva, de tal maneira que eu comecei a pensar de volta, e agora? Eu preciso voltar para uma faculdade. Ainda muito jovem, nessa época eu devia estar em torno de 25 anos, por aí, eu comecei a pensar nesse projeto de vida. O que seria voltar para uma faculdade? Para onde eu voltaria? Mas aí eu também já não cabia mais em qualquer lugar mesmo. Se antes eu já tinha dificuldade ali, é que estava pior ainda. E eu, muito dentro da medicina chinesa, muito estudiosa, eu queria alguma coisa que entrasse pela questão da psicossomática. Na minha cabeça, eu ia conseguir fazer alguma junção com a psicossomática. Então, eu comecei a estudar o Lowen de uma forma assim, quase voraz. E quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava. Eu ia lendo o Lowen, a sensação que eu tinha é que ele escrevia o que eu sentia. E quanto mais eu lia, mais eu ia me encantando com aquilo. E aí tinha 3 caminhos: ou eu fazia medicina, ou fisioterapia, ou psicologia. Eram as 3 coisas que poderiam caber dentro do que eu já estava trabalhando. E eu decidi fazer a psicologia. A fisioterapia não batia nem de longe comigo. A medicina também não era o que eu queria, não era a intervenção que eu buscava. E aí eu fui partir para a psicologia. Só que eu já parti para a psicologia, aí já em torno dos 26, por aí, mas apesar de muito jovem, já muito determinada. Eu queria trabalhar com essas linhas. Eu já tinha lido bastante de Reich, bastante de Lowen, pesquisado muito. Então, eu já entrei na faculdade muito direcionada. E eu era aluna paz e amor da faculdade, literalmente, né? Os professores todos muito lacanianos. Eu fiz parte de um tempo em que a psicanálise lacaniana estava muito forte no Rio de Janeiro. E dentro dessa abordagem lacaniana, eu também me dava muito bem. Eu gostava muito deles, eles gostavam bastante de mim, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. E continuava estudando Reich paralelamente. E terminei a faculdade fazendo estágio em psicanálise. Fiz 1 ano e meio de clínica em psicanálise. Também fiz estágio, na época ainda existia o Dr. Eiras. E foi, assim, bastante difícil o estágio lá para mim, direto com a doença mental tratada daquela forma.
eu passei um período na colônia, e a colônia Juliana Moreira era uma outra abordagem. Na época já tinha uma discussão da antipsiquiatria, mas o do Poeiras não. O do Poeiras era, de fato, um lugar lastimável e muito triste para quem chegava lá com desejo e com a motivação que eu cheguei. Então, eu decidi que, apesar de também gostar muito do trabalho da doença mental direto, a minha prática já estava determinada, a minha prática já estava construída. Aí eu terminei a faculdade e fui me inscrever na Saberj. Entrei na Saberj, o Oswaldo fez a minha entrevista, o Oswaldo Guimarães, nosso querido e saudoso Oswaldo. E eu olhei para aquela pessoa ali, meio alternativa. A Márcia já tinha me falado muito dele, inclusive me indicando para, depois que eu entrasse, ela me indicaria que seria uma pessoa para que eu fizesse terapia, já dentro da Saberj, porque aí a essa altura a gente já tinha alguns anos e já estava num período de afastamento, e ela me indicou ele. Então, algum tempo depois, ele também se tornou meu terapeuta. E a formação da análise bioenergética foi uma coisa maravilhosa na minha vida e me deu essa coluna vertebral. Por mais que eu vá por outros caminhos, como você mencionou, é como se fossem as costelas, mas a minha coluna vertebral, meu eixo sempre voltou para a análise bioenergética. Então, eu costumo dizer, inclusive, que quanto mais eu vou, mais eu volto. Né? Então, quanto mais eu vou para fora, mais eu retorno para o meu eixo, que continua sendo de fato. E é dessa maneira que eu chego na Saberj, né? Faço a formação toda, depois eu me afasto um pouco em função de tentar outras formações, de tentar outros caminhos, conhecer outros caminhos. Mas eu retorno depois, há uns 2 anos e meio atrás, através de um convite, e estou aqui na clínica social, que de fato a clínica é o meu eixo, né? E estou muito feliz de estar de volta. E a Saberj mora no meu coração, como eu sei que mora no de todo mundo que um dia passou por ali. Certamente no meu também. E no seu também, com toda certeza. A gente não consegue entrar e sair da formação da análise bioenergética do mesmo lugar, é impossível. O meu corpo se transformou, a minha vida se transformou, e eu sou muito grata, de fato, a tudo isso. E cada dia que passa, o meu quebra-cabeças ele vai se juntando um pouquinho mais. Então, é assim. Essa imagem do quebra-cabeça é muito boa, e também da coluna, né, vertebral, que, de certa forma, eu fico pensando no grounding, né, esse tema que é tão querido para os terapeutas corporais bioenergéticos, de você estar enraizado. Queria que você tentasse unir um pouco essa ideia com a ideia também que você já trouxe antes da questão energética, porque você falou da medicina, essa visão mais holística que a medicina oriental traz para você, mas também a energia, a questão da energia está muito presente nas diversas formas de terapias corporais. Então, eu queria que você voltasse a essas questões que você falou sobre a energia, porque são questões bastante sutis, né? Mas, ao mesmo tempo, elas estão presentes tanto na medicina oriental, o conceito de Ki, mesmo na yoga, que você mencionou, o conceito de prana, mas também estão presentes no trabalho do terapeuta. Então, como é que isso acontece, essa junção no trabalho? Algo que é tão sutil, como é que ele aparece no trabalho terapêutico? Bom, Guilherme, só para esclarecer, né, o Reich, em particular, ele tinha muitas críticas a essas culturas mais tradicionais. Ele mencionava muito a cultura indiana, né, que ele achava de uma repressão da sexualidade muito forte. Essa contenção que a Faz sentido. filosofia indiana traz, para ele, chegava muito próximo a um processo de repressão da sexualidade. Então, ele não tinha essa concepção dessa aproximação, coisa que a gente já vai vendo muito mais claro no Lowen. Apesar do Lowen não mencionar,
é muito fácil a gente perceber que ele já travou um caminho muito mais paralelo e por dentro dessas concepções. E esse paralelo existe. Eu costumo dizer que o Reich, na realidade, como ele não se interessou em pesquisar essas culturas profundamente, ele também não aprofundou. Então, o Lowen, ele como é mais contemporâneo, ele busca esse paralelo e esse paralelo existe. Ele existe como? Se a gente for olhar, por exemplo, eu não sei exatamente dentro da concepção indiana, que eu não entendo muito, mas existe facilmente visível a gente poder olhar os 7 anéis dos chakras com as couraças corporais, Sim. salvo algumas diferenças. Discrepâncias, né? Algumas pequenas diferenças que a gente pode atribuir, inclusive, à questão cultural, né? E a questão da concepção da espiritualidade dentro daquela cultura. Mas existe esse paralelo. E agora a medicina chinesa, a filosofia chinesa, é muito fácil a gente achar isso. A concepção de energia dentro da filosofia oriental chinesa, ela é muito clara, né? Nós fazemos parte de um todo. Para começar, dentro da filosofia chinesa não existe juntar a mente e o corpo, porque sequer tem essa separação. Então, não se concebe essa separação. É o yin e o yang e não existe um sem o outro, não existe corpo sem mente, não existe mente sem corpo. E dentro dessa concepção da medicina chinesa, existe uma coisa muito interessante. Nós temos o Qi, né, para o chinês, ou Qi para o japonês, mas isso é o nosso centro de energia vital. E esse centro de energia vital, que para nós é essa base da nossa bioenergia haitiana, né? Se você lembrar aquela imagem, né? Você tem a força da raiz que se abre. Sim. Né? E essa seria a nossa energia vital para o oriental. Essa energia vital é a nossa energia de vida, é a nossa forma de estar no mundo. Então, ela vem de parte do que os chineses dizem que é o Jin. O que é o Jin? É o nosso quantum de energia. Você já nasce com uma determinada quantidade de energia que vai determinar o seu tempo de vida. E esse Jin, ele é recebido no ato da sua concepção, não é no ato do seu nascimento. Quando você é concebido, você já vem com esse quantum de energia, que é a sua energia hereditária, como seu pai e a sua mãe estão naquele momento, o quanto que esse Jin deles vem nessa hereditariedade. E isso é plenamente haitiano, é plenamente da análise bioenergética. Nós fazemos parte de um legado, nós recebemos esse legado psíquico que também nos pertence, também nos representa. E esse Jin do Yin, esse Jin, ele determina uma quantidade econômica. E se a gente olhar para a teoria haitiana, ele trabalha nitidamente com uma questão da economia psíquica, como nós distribuímos essa economia. Então, a nossa energia vital, ela vai determinar a qualidade da sua energia diante da sua vida, o que você respira, o que você come, o que você sente, porque parte dessa energia vital forma o que eles chamam do Qi, que é a emoção. Então, tudo isso vai determinar a qualidade da sua energia vital e o quanto você vai retirar desse Jin. Então, quanto melhor a sua produção de energia na respiração, na sua qualidade de vida, na qualidade das emoções, menos você vai utilizar desse quanto de vida que você recebe. E isso tem absolutamente tudo a ver com o que a gente trabalha. O nosso corpo, o corpo natural, que o Reich tanto fala, que é esse corpo que é capaz de produzir a função orgástica, que é capaz de produzir o reflexo orgástico, que é esse excesso que pode ser escoado, ele vai determinar o nosso adoecimento ou a nossa saúde. A nossa saúde psíquica, física e emocional.
E isso é absolutamente paralelo, isso é absolutamente muito parecido, porque esse homem integral. O Reich também coloca uma coisa muito interessante, que é esse homem, ele é fruto dessa cultura, ele é fruto do mundo onde ele vive, mas ele também é peça determinante desse mundo que ele produz para ele mesmo. Então, existe uma dialética, existe essa formação que é única. Então, quanto melhor esse homem puder ser com ele mesmo, melhor ele vai ser para a sociedade. Quanto melhor ele puder ser para a sociedade, melhor ele vai formar essa sociedade para ele e para outros homens. E ele mostra isso com muita clareza na psicologia de massa do fascismo. Ele mostra isso com muita clareza, por exemplo, no livro Escutas a Ninguém, em que ele mostra o quanto que esse ser humano com baixa autoestima, esse ser humano que goza no poder, ele vai precisar retirar do outro a potência para que ele permaneça no poder. Então, enquanto nós, sociedade, precisarmos de alguém na liderança e no poder, nós vamos permitir que essa sociedade também consuma a nossa potência. E a nossa potência é a nossa autonomia. Então, isso é muito parecido, né? Essa dinâmica psíquica é muito parecida. Mas tem um fator importante aí também, que o Reich também falava da couraça, como uma forma da gente se proteger e de não alcançar essa energia, essa vitalidade que você está colocando. Então, eu queria que você também aprofundasse um pouco dessa questão frente ao que ele chama a formação dos caráteres e um pouco como essa couraça impede a gente de viver mais profundamente. Sim, se nós pensarmos nessa couraça, né, como nossos mecanismos de defesa, elas são fundamentais. Agora, quando elas endurecem, enrijecem e formam um padrão inconsciente de comportamento, esse processo impede a passagem de energia. Então, vamos pensar, por exemplo, o que é a concepção reichiana de um organismo saudável. Isso. Não é um organismo que está ali pleno o tempo todo. É um organismo capaz de lidar com a vida, é capaz de lidar com os percalços, mas é um organismo que também é capaz de se autorregular. E ele não endurece nesse lugar das defesas. Então, vamos pensar na curva orgástica. O que é a curva orgástica? Que é exatamente esse pulso de vida que está em cada célula nossa e que deveria estar em todos os momentos da nossa vida. Essa curva orgástica, ela tem uma carga, ela tem um estímulo, esse estímulo vai gerar uma carga, essa carga precisa ter uma descarga, pausa e relaxamento. E se forma um novo ciclo. Se você, de alguma forma, fica preso em alguma parte dessa curva orgástica, você impede o fluxo energético. Então, você precisa, se nós pensarmos no pensamento real reichiano, que ele compara com a questão da ameba, nós precisamos ter expansão. Essa expansão é a forma de ir para o mundo para capturar, para buscar o alimento, mas nós precisamos contrair para absorver esse alimento. Então, esse é o pulso de vida. Se você for só para a expansão, você morre, porque você pega e não absorve. E se você fica só na contração, você não vai para o mundo e não busca. Então, o pulso de vida é a contração e a expansão. E essa é a forma que nós temos de nos mantermos saudáveis. Quanto mais você respira, quanto mais você busca flexibilizar, não é retirar as couraças, é flexibilizar as couraças. Se você retira as couraças, você incorre no risco de se tornar um psicopata, um psicótico, desculpa.
um psicótico, um esquizofrênico, corre literalmente no que a gente está tendo nesse momento muito forte nos consultórios, que são os quadros borderline. Esses quadros border nada mais são do que a ausência de fronteiras numa sociedade que não consegue se colocar como um lugar de proteção. O que é a borda? O que é o limite? O limite é aquilo que não vai deixar você entrar no risco, que não vai deixar você cair no abismo. Então, eu estou aqui nesse momento, dentro de um escritório, fazendo uma entrevista com você. Se eu não tivesse as paredes, eu ia estar sendo invadida. Então, é um limite que me protege e te protege. Agora, se eu não sair daqui, eu vou morrer sufocada dentro do meu processo de embaraçamento. Então, Excelente exemplo. essa é a abordagem do que a gente está vivendo nessa sociedade. Nós estamos nesse momento, se o Reich colocava, né, que na época em que ele escreveu, e o próprio Freud, existia uma sociedade neurotizante, eu diria que hoje nós estamos numa sociedade psicótica, numa sociedade sem borda, numa sociedade sem limites. E não é sem limites porque não tem lei. É sem limites porque não tem cuidado. Nós estamos numa sociedade que não cuida. Então, quando eu não boto parede numa casa, eu não estou cuidando das minhas fronteiras. E isso não é repressão, isso é cuidado. E isso a gente está sentindo esse reflexo nitidamente nos consultórios. Super interessante. E eu queria tentar juntar isso, essa questão que você coloca do cuidado, com a questão que também era muito, muito importante para o Reich, que era a questão da profilaxia, de poder efetivamente ajudar uma sociedade a mudar. E você mencionou, né, o seu pós-graduação em infância e adolescência. Então, vamos falar um pouco desse momento de vida que é a adolescência e essa possibilidade de usar esse cuidado e profilaxia para ajudar essas pessoas que vão estar muito rapidamente se tornando adultos a fazerem uso dessa potência ou dessa curva orgástica que você mencionou antes. Como é que você vê isso, esse trabalho com adolescentes? Uhum. Bom, quando o Reich falava em profilaxia da neurose, ele falava, na realidade, uma coisa anterior a isso. Ele falava numa profilaxia dos pais para cuidarem desses filhos, né? Então, essa profilaxia iria não repetir essa história da neurose. Os pais mais cuidados iriam produzir crianças menos neuróticas, portanto, mais saudáveis e naturalmente uma sociedade futura mais saudável. O Reich era um ideológico, né? Ele literalmente achava que poderíamos chegar numa genitalidade. O Lowen já traz uma coisa um pouco mais atual, uma coisa um pouco mais, eu diria, aterrada. O Lowen traz para a gente, quando ele traz o grounding, quando ele traz esse aterramento, ele traz não uma falta de perspectiva de uma melhora dessa sociedade ou dessas pessoas, mas ele traz que isso é uma construção árdua. E aí entra a questão da adolescência. O adolescente, ele é um momento, a adolescência é um momento muito especial da vida. Eu sempre fui muito apaixonada, de novo, apaixonada, eu sou sempre uma pessoa muito assim, pela questão da adolescência, e trabalhei muito tempo com eles, trabalhei muito em grupos de adolescentes, em algumas ONGs, em alguns projetos. A adolescência, ela é uma segunda chance. Se nós seguirmos os pressupostos da psicanálise, nós somos neopsicanalistas. Não adianta que nós somos, esse é um ponto importante. Super importante. Então, não tem como deixar de olhar para os pressupostos da psicanálise e como isso influencia o nosso trabalho, principalmente da análise energética, que resgata, inclusive, o nome análise. Então, seguindo os pressupostos da psicanálise, nós vamos vivendo cada uma das fases separadamente. Então, mesmo que você não tenha elaborado a sua fase oral, você vai passar para a fase anal. Quando chega na adolescência,
isso tudo vem de uma vez só. Por isso que é o retorno do recalcado, né? Tudo que estava ali, vivido separadamente, você revive de uma vez só. Por isso que a adolescência é essa turbulência que as pessoas não conseguem entender de onde sai tanta confusão, mas também de onde sai tanta possibilidade. A adolescência é o momento da entrada na vida adulta, então é o momento da construção de identidade, é o momento da construção de um lugar no mundo. Então, se nós pudermos trabalhar com grounding, se a gente puder trabalhar a estrutura, dando de novo essa coluna vertebral. Por que é importante dar de novo essa coluna vertebral? A criança, ela começa a construir autonomia quando ela começa a ficar em pé. Quando ela começa a ficar em pé, a andar, é o mesmo momento em que ela consegue começar a conter os esfíncteres. Então, é um primeiro momento de autonomia na vida de um ser humano. Quando ele consegue saber quando ele quer fazer cocô, quando ele quer fazer xixi, quando ele quer sacanear o papai e a mamãe. Literalmente. Essa parte também é importante. Essa parte também é importante, porque é nesse momento que também é vivenciado a agressividade. Isso. Então, se ele tem um pai e uma mãe que podem, de alguma maneira, dar conta dessa agressividade sem um processo de repressão, mais de contenção, ele vai construindo esse lugar de autonomia. E isso é revivido, é óbvio, a coluna vertebral, ela é reestruturada ali na adolescência. Então, o trabalho corporal é muito forte. Existem algumas coisas muito importantes na adolescência. Uma delas é o luto. Existe um luto do corpo infantil. E o adolescente oscila muito nesse luto, porque o luto do corpo infantil significa que eu posso ter essa vida adulta, que eu tanto almejo, mas eu também vou ter que ter as responsabilidades dessa vida adulta. E aí ele precisa construir um lugar que está para além da independência. Ele não precisa só da independência, ele precisa construir autonomia. É essa a grande diferença. Quando nós podemos fazer um trabalho corporal de estruturação desse lugar, nós vamos ajudando esse adolescente a construir um processo de autonomia e a construir um processo de ética, que é quando ele começa a construir de fato a empatia. Ele só pode ser um ser autônomo no mundo se ele consegue ver o outro. E essa construção na adolescência, no meio dessa turbulência, é um processo visível, é quase palpável naquele corpo. Aquele corpo vibra dentro do conflito, do luto, mas também do desejo muito forte. E por que eu gosto muito de trabalhar com adolescente? Porque é um momento em que você depende um pouco menos desses pais, em que você já está preparando essa pessoa para ir para o mundo sem esses pais. Para ir para o mundo construindo a sua própria identidade e esse lugar de onde ele vem, de onde ele se estrutura. E pegando o gancho do que você colocou, né, da pós-graduação que eu fiz na infância e adolescência, né? As concepções neo-reichianas, elas são muito presentes e muito boas para trabalhar isso. E entra a arte-terapia, que eu fiz também, que eu fiz muito em função disso, e que é um processo muito bacana de ser trabalhado, porque o adolescente, muitas vezes, ele tem uma dificuldade muito grande de expressar o que ele está sentindo. Ele sente nessa turbulência, e quando você trabalha com os materiais artísticos, você dá para ele uma expressão que está para além da fala. Então, tem experiências assim muito bacanas que eu posso citar, que eu tive o prazer de trabalhar. Eu fiz um trabalho junto com uma outra parceira, numa ONG, durante um ano, com adolescentes que faziam parte do complexo do Lins, no Rio de Janeiro, do Lins Vasconcelos. Então, eles estudavam de manhã e eles iam para essa ONG de tarde. E uma vez por semana nós tínhamos 4 horas na sexta-feira de trabalho com eles.
E nós trabalhamos durante o ano inteiro com todos os materiais que você pudesse imaginar ligados à arte, com pintura, com desenho, com arte, com teatro, com filme. E esses adolescentes, eles iam expressando, eles tinham sempre um processo, um momento do trabalho em que eles podiam falar e expressar sobre aquilo. E a diferença deles, do início do ano para o final, foi uma coisa muito bacana. Foi uma coisa assim muito bonita da gente ver. E nós deixamos no final do projeto, nós decidimos que a gente ia deixar eles livres para que eles decidissem como iam fazer o fechamento daquele trabalho. E eles decidiram, de uma forma unânime, também não sei como que eles fizeram, eles se reuniram lá e decidiram, já chegaram com o projeto pronto. Eles queriam duas coisas. Uma é que lá na ONG eles comiam, né? Eles almoçavam, eles chegavam do colégio, almoçavam, depois tinham um lanche, depois é que eles iam para casa. Eles decidiram que eles queriam fazer comida para os cozinheiros e para as pessoas. Olha, que dia eles lindo! iriam para a cozinha. E para não deixar eles em risco, que aí também entra o nosso limite, né, do cuidado, nós decidimos que nós iríamos fazer uma rodada de pizza, que aí seria mais fácil. Nós compramos as massas e eles montavam as pizzas e eles nutriram a ONG inteira naquele dia. Ninguém fez comida, foi só, teve o almoço e depois o lanche foi pizza para todo mundo. E as cozinhas ficaram sentadas. As pessoas da Copa ficaram sentadas sendo servidas por eles. E isso, para nós, foi assim, uma coisa muito bonita, porque mostrou que eles realmente construíram autonomia, eles tinham algo para Isso, dar. isso. Eles que só recebiam, eles passaram a dar alguma coisa. Eles já tinham para dar. E a outra coisa que eles queriam fazer era um filme. Eles descobriram que a gente poderia filmar, né? Já tínhamos feito um processo de edição com eles, e aí eles decidiram juntar o teatro com o cinema. Então, cada um deles, da turma, era uma turma, acho que de uns 12 ou 14, eu não lembro exatamente o número, mas era por aí, eles escolheram um personagem para eles se vestirem dentro daquele personagem, porque nós levamos várias roupas, assim, eu levei fantasias de carnaval, levei tudo que eu tinha em casa, ela também, as pessoas levaram, doaram. Cada um escolheu e montou o seu próprio personagem, sem a nossa influência, e o personagem iria entrevistar uma pessoa ligada à estrutura daquela instituição. E eles fariam uma entrevista. Cada semana, um faria uma entrevista. E eles fizeram. E no final, nós editamos esse filme e se transformou em um documentário contando a história da ONG. Então, eles deram de presente para a ONG esse documentário. Aí a ONG fez uma festa nesse dia, nós passamos o filme num telão, eu consegui um telão emprestado, era tudo muito, muito mambembe, mas a gente conseguiu emprestado com um, outro com outro. Eu sei que nós conseguimos um telão e passamos esse filme. Era uma choradeira só. Os pais deles foram. Então, foram dois processos de uma autonomia muito grande. Quase que um rito de passagem mesmo, né? Quase que um rito de passagem, porque eles já estavam naquela idade que iriam para o ensino médio. Eles estavam assim, na adolescência, na virada. E foi muito bonito. Então, isso mostra o quanto que o adolescente está pronto. Ele só precisa ter um campo, uma estrutura que permita que ele possa reviver essas fases e construir uma outra coisa, né? Eu poderia dizer que é quase que uma passagem transicional entre um momento e outro. E que, se nós pudermos dar essa estrutura, eles conseguem trazer para nós um movimento de uma vida adulta mais consciente. Mas, infelizmente, só para citar, eu ouvi uma entrevista de um diretor do Abu Janra, né? E ele dizendo uma coisa muito, muito interessante, mas muito triste. É muito triste ver um jovem potencial abortado. E eu vejo hoje muitos potenciais jovens abortados.
E eu vejo muitos potenciais abortados. Eu vejo, por exemplo, Reich foi abortado pela Claro. sociedade. Houve um aborto da sociedade dentro de um estudo extremamente científico, um estudo muito que poderia ser fantástico, mas que não coube naquela sociedade norte-americana naquele momento. É, o que me faz, me remete a duas coisas que foram citadas por você, a questão da genitalidade, né, que tem uma questão que é muito, também muito próxima do Reich, que é a questão da sexualidade, né, essa curva orgástica, mas também não só como energia vital, mas como uma energia sexual, que a gente pode ligar também à questão da adolescência, e a questão dessa que você também falou de poder vivenciar uma certa agressividade barra assertividade. Então, o Reich, por exemplo, insistia na questão da transferência negativa, que muitos psicoterapeutas preferem deixar de lado. E a sociedade americana, pelo menos um pouco do que a gente conhece, também faz muito isso, né? Tem os seus limites do que é possível. As crianças de 5, 6 anos nas escolas que não podem se tocar. Então, tem questões, né? E o Reich confrontando já muito anteriormente essas questões, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a genitalidade, ou essa questão da potência que vem com essa assertividade. Sim, vamos fazer em parte, né? Sim. Essa questão da agressividade, como eu coloquei anteriormente, né? Ela está muito ligada à construção de autonomia. Então, essa agressividade, quando ela é, de alguma forma, recebida, uma coisa é a contenção, outra coisa é a repressão. Então, quando você consegue dar continente para essa agressividade, você consegue cuidar dessa agressividade. Na realidade, o que as pessoas estão confundindo muito atualmente é que essa agressividade exacerbada que nós estamos vivendo, ela não faz parte de uma permissividade no sentido a criança pode tudo ou o adolescente pode tudo. Ela passa muito mais pela questão da falta de cuidado. Ela passa muito mais pela falta de capacidade da sociedade de dar contenção, de dar continente para esse jovem que está chegando, que não dá continente para essa família que está gerando esse filho. Então, nós temos pais que geram os filhos e que não têm estrutura para cuidar desses filhos, e esses filhos tentam se estruturar sozinhos porque eles não têm nem a família nem o Estado. E a consequência disso, na maioria das vezes, vai ser uma agressividade e ela se esparrama. A gente está vivendo, na realidade, a agressividade, ela não está sendo usada com foco, ela está transbordando, porque literalmente voltamos à questão das bordas. Voltamos à questão de uma borda que não passa pela repressão, passa e dando um continente. É como se fosse uma represa que está ali represada e de repente ela rompe e ela vai realmente inundar tudo. Então, quando nós pensamos, como você falou, na assertividade, como dar para essas crianças esse lugar de assertividade? Como dar para essa criança essa possibilidade dela escolher, dela direcionar, mas escolher e direcionar como uma criança, não como um pequeno adulto também. Porque muitas vezes os pais não estão conseguindo lidar com a própria culpa. Então eles deixam as crianças decidirem como se fossem pequenos adultos. E eles não são. Eles também precisam dessa orientação. Agora, como é importante também permitir que as crianças possam brincar como crianças. Claro. Se tocar, como você colocou.
poder brincar, poder... Então, nós estamos, nesse momento, tendo algumas patologias na infância que são extremamente contemporâneas porque fazem parte dessa sociedade contemporânea. Vamos pensar numa criança com TDAH. O TDAH nasceu agora? Não. O TDAH sempre existiu. Crianças hiperativas com déficit de atenção não é um vírus que chegou e pegou as pessoas agora. Só que nós tínhamos espaço, nós tínhamos brincadeira. Então, essa criança hiperativa era uma criança que subia na árvore, era uma criança que corria, então ela ia trazer o foco de volta. Agora, essa criança trancada num apartamento, tendo que fazer uma série de atividades, brincando de videogames, e sem a presença dos pais, essa criança ela vai ficar desfocada. Então, existe uma questão que é a contemporaneidade e como que a gente está lidando com isso. Né? Vamos pensar num grande sociólogo que eu amo e que eu acho fantástico, que é o Bauman. Sim. A gente está vivendo uma modernidade líquida. Não é uma crítica a essa modernidade líquida, ela é inevitável, ela é um contínuo dessa modernidade. Na realidade, ele defende que não existe uma pós-modernidade, é uma modernidade que perdeu a solidez e foi se tornando esse movimento líquido. Então, se nós pensarmos o que são os cidadãos dessa modernidade líquida, são pessoas que estão completamente vazando. Nós fomos perdendo a capacidade de dar ground, de dar solidez, inclusive para as relações. Então, o que é educar um filho hoje? O que é uma escola para uma criança hoje? São coisas que nós vamos precisar pensar muito. Quem é esse adolescente que chega no consultório hoje? O adolescente que chega no meu consultório hoje não é o que chegava 20 anos atrás. Eu tenho 20 anos de carreira e mudou muito. O adolescente que eu atendo hoje é um adolescente que ele me busca pedindo limite o tempo todo. E não é para ficar reprimido, ele precisa saber o que está certo e o que está errado. Então, a assertividade está diretamente ligada à capacidade da sociedade também de direcionar o impulso da agressividade de uma forma positiva. Agora, a segunda parte da sua pergunta, na questão da transferência negativa. Na análise do caráter, o Reich ele foi muito bem visto dentro da sociedade psicanalítica, porque ele questiona exatamente isso. Ele traz ali, e traz através de exemplos, de casos dele, ele desconstrói o que nós tínhamos na sociedade psicanalítica até então, de que uma boa análise começava sempre por uma transferência positiva. Ele começa a desconstruir isso, dizendo o seguinte: a transferência positiva, na maioria das vezes, ela é uma resistência. E se você não parar para deixar que, de fato, a resistência apareça, você vai estar perdendo um grande veículo de possibilidade e de instrumento analítico. E você pode ou perder o paciente, como ele cita no caso Dora, ou você pode levar no caso dos passivos femininos, levar muito tempo ali dentro de um processo em que aquele paciente não está conseguindo, de fato, mostrar para você que ele já está em transferência. Só que é negativa e está disfarçada dentro de um lugar passivo, que é o lugar dele no mundo. Então, ali ele já ensaia isso que você coloca, né, de um processo já presentificado desse corpo. Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? E o Reich, ele era considerado muito bom. O Reich, ele era um jovem quando ele vai para a psicanálise, ele tinha só 23 anos de idade. E ele era considerado um grande psicanalista exatamente porque ele pegava os casos que teriam toda a possibilidade de abandono de tratamento. E ele pegava exatamente porque ele conseguia
atravessar com muita propriedade essa barreira da resistência. E se você não atravessa a barreira da resistência, qualquer processo analítico, seja ele da bioenergética, seja ele da psicanálise clássica, seja ele da terapia haitiana, você vai bater na trave, porque não vai sair dali. Aquele corpo que está ali em busca de abrir mão daquelas defesas que bloqueiam a sua passagem energética, também é um corpo que, de alguma forma, sabe lidar com isso. E é a única maneira que ele aprendeu de lidar com isso em um momento muito nobre, em que ou ele criava essas defesas ou ele morria psiquicamente. Então, a gente precisa atravessar essa fronteira da resistência, mas também com muito cuidado, porque você já está lidando com as couraças e as defesas psíquicas. Aí você traz uma questão também super interessante, que é a questão da couraça ocular. Por quê? Você falou sobre quem é essa pessoa que está na minha frente. Mas se a gente olhar também essa sociedade que a gente vive, extremamente narcísica, um dos grandes desafios é poder enxergar o outro. Essa capacidade de poder ver. E o que a gente vê muito no narcisismo é eu enxergo a mim, mas não existe um outro. E o Reich falava muito dessa importância de trabalhar, num primeiro momento, essa couraça ocular, né, que é essa relação mãe-bebê, e como que isso vai ajudar ao trabalho das demais, dos demais anéis. Eu acho Sim. que é mais ou menos O por aí. Reich, isso, é exatamente isso. O Reich traz isso, de fato. O Navarro vai trazer isso de uma forma um pouco mais sistematizada. Batizado. Tá? A vegetoterapia, ele vai trazer literalmente isso. Você vai trabalhar os actions, um de cada vez, e você não vai sair do ocular enquanto não desbloquear. Os Reichianos da Uvono, eles já são mais flexíveis. Tá? Eles vão trabalhar muitos actions, mas eles não vão trabalhar com esse rigor. Nós, da análise bioenergética, né, e aí o Lowen, eu acredito aí, é a minha questão pessoal, que esse é o grande salto do Lowen. Por quê? Essa couraça ocular, embora seja o primeiro olhar da maternagem, ele também está lidando com as estruturas mais frágeis, com as estruturas mais primárias. Então, são pré-verbais. E aí nós estamos trabalhando dentro de um campo muito, mas muitíssimo delicado, que são as estruturas esquizoides e oral, um pouco esquizoral, né? Não a pleno oral, mas esquizoral. E podemos acionar determinados núcleos paranoides e que isso pode ser um caminho muito delicado. Então, para mim, o grande salto do Lowen, ele já mais contemporâneo, ele já dentro de um processo de uma crítica de uma sociedade já norte-americana. Se você olhar a obra do Lowen, você vai ver que ele faz uma crítica a essa sociedade narcísica, no prazer de viver, no medo da vida, na alegria, o prazer de viver, na alegria, né? No livro Alegria, e, por último, na espiritualidade do corpo. Né? Então, o Lowen, jamais contemporâneo, já com essa visão, né? Porque a gente tem que contextualizar. O Reich, ele estava ali, em Berlim, no meio de um boom de uma Segunda Guerra. Ele era presidente da Sociedade de Psicanálise de Berlim, o Freud estava em Viena. Essa faz toda a diferença histórica, por que ele rompe com Freud, porque, na realidade, o pessoal de Viena, eles estavam mais protegidos da guerra, e Berlim estava na explosão Epicentro, né? da história, no epicentro da história, tanto que a maior parte dos psicanalistas que estavam em Berlim foram os constituintes da Escola de Frankfurt. Então, nós tivemos Karin Horney e outros importantes que foram
pessoas que trouxeram visões diferenciadas para a psicanálise. E o Reich, ele foi muito influenciado por essa questão da cultura, da sociedade marxista, dessa transformação. O Lowen, ele já vem dessa sociedade já estruturada narcisicamente. Então, ele tem exatamente essa visão que você está trazendo. Na obra dele, isso é claríssimo. E, para mim, ele faz a grande virada quando ele traz o Ground. Quando ele traz que, independente de qualquer estrutura de caráter, você precisa da chão. Então, quando você dá ground, você dá estrutura para que essa pessoa sustente e possa suportar a turbulência de mexer nessa estrutura de caráter. E essa maternagem, ela vai aparecer dentro do processo psicoterápico, mas ela vai aparecer dentro da estrutura que aquele caráter está determinando. Então, um oral vai precisar de um tipo de trabalho ocular, o narcisista de um outro tipo de trabalho ocular, a histérica de um outro tipo de trabalho ocular, mas todos eles precisam de ground. E essa é a grande virada da teoria do Lowen, porque ele traz de volta a análise. Então, ele traz de volta o falar da sua história e poder trabalhar dentro desse corpo essa história. E não preso a um determinado segmento. Você fala do Lowen que traz de volta a análise. E aí, num papo anterior, a gente também falou a sua opinião de que o Reich também era, na sua essência, um psicanalista. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Então, isso é muito fácil de ver pelo seguinte: o Reich nunca quis sair da sociedade psicanalítica. Ele queria trazer novos conceitos e novas reflexões. O Reich era um cientista. Tá? Ele não era só um pesquisador, ele tinha um olhar científico para a psicanálise, para o inconsciente, para o corpo. Então, ele queria acrescentar. Mas, como eu falei anteriormente, como ele estava afastado de Viena, ele estava em Berlim, ele ficou livre. A Sociedade de Psicanálise de Berlim estava muito livre. Então, eles foram produzindo. Quando Freud se deu conta, já existia uma psicanálise em Berlim e outra psicanálise em Viena. E com questões teóricas que já não davam mais para convergirem, e é óbvio que o Freud também queria, no momento de guerra, no momento em que ele também estava em risco, a teoria dele estava em risco, a escola dele estava em risco, ele queria sustentar aquilo de uma maneira mais firme. Ele não queria conflito, ele não queria reelaborar nada naquele momento, ele queria sustentar e de alguma forma manter. E o Reich queria trazer coisas novas. Então, e o Reich tinha uma personalidade, tem um autor chamado Cláudio Melo Wagner, que ele escreve uma frase muito interessante no livro dele. O Reich era uma personalidade que ou você pegava tudo ou você jogava tudo fora. Não tinha como pegar uma partezinha e negociar com ele. E esse era o Reich, apaixonante, apaixonado, mas ele não queria. E o mais irônico da história reichiana é que ele saiu da psicanálise dentro de um movimento em que foi se colocado muito a questão marxista, a questão do envolvimento dele com o Partido Comunista. Esses foram os argumentos. Mas se você pesquisar com mais nitidez, na realidade já havia uma ruptura teórica de vários conceitos básicos. Um deles está exatamente na questão de recalque e repressão. Mas eu não vou entrar em detalhes, mas entre ele vários outros conceitos. E o que aconteceu paralelamente? Ele foi expulso do Partido Comunista porque eles achavam que a psicanálise não era materialista, era metafísica. Então, ele acabou sendo banido dos dois centros que ele literalmente se dedicou a vida inteira.
E aí o Reich vai sustentar a teoria dele, vai criar, né, inicialmente a vegetoterapia, que depois foi o orgono, mas ele nunca rompeu com Freud. Ele só teve que construir uma coisa porque já existia um outro caminho. Mas ele, de fato, nunca teve essa ruptura. Eu não acredito na psicanálise. É diferente do Jung, por exemplo, que o Jung, de fato, rompeu. O Jung chegou no momento que ele disse, não é isso que eu vou estudar outra coisa. O meu inconsciente não é esse inconsciente. Mas o Reich não. Tanto que, se você olhar a prática reichiana, ela sustenta e mantém todos os pressupostos da psicanálise. Tanto que nós somos neo-reichianos e neo-freudianos e mantemos. Né? Nós não trabalhamos com outros conceitos que não sejam inconsciente, transferência, resistência. Nós usamos todos os instrumentos. Quando o Reich traz esse inconsciente para dentro do corpo, é muito claro que ele continua trabalhando no processo de transferência terapêutica e ele trabalha, não é com a transferência, ele trabalha na transferência. Ele trabalha dentro dessa transferência corporal. Ele coloca esse corpo o tempo todo dentro do processo. Então, ele é um atuante desse processo de transferência e contra-transferência. Então, não dá para se dizer que o Reich é uma pessoa que rompe com a psicanálise que rompeu com o Reich. Como não dá para dizer que o Reich deixou de ser um socialista marxista, não comunista, mas um marxista. A teoria dele toda é norteada e permeada de conceitos marxistas. O Partido Comunista que rompeu com o Reich. E, então, é um destino até irônico, triste e trágico. Até porque também nos Estados Unidos não foi muito diferente, né? Não, as questões que ele vivenciou. E as questões que ele vivenciou e que levou ele à morte. Sim, exatamente, né? Numa o Reich, ele se nega a se defender. Ele é preso e ele poderia ter buscado uma defesa, mas ele diz que ele não tem que se defender de algum crime que ele não cometeu. Então, esse é o Reich, ele é fiel a ele até a morte. Essa imagem que você traça do Reich é definitivamente de uma pessoa muito calorosa, muito vibrante e calorosa. E o Alexander Lowen, no Corpo em Depressão, ele fala um pouco disso, quando ele começa a definir a espiritualidade, ele fala sobre este homem que traz o calor para os encontros e que para ele é a verdadeira espiritualidade do corpo, diferente de o que seria um asceta, alguém que vive essa espiritualidade distante da sociedade. Ao mesmo tempo, conversando com outras pessoas que também são suas amigas, que te conhecem, todas elas são unânimes em dizer que este calor e essa paixão está presente em tudo que você faz. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua maneira de atuar na vida e quão importante é este movimento apaixonado pela vida, pelas questões e essas coisas. Bom, deixa eu pegar aí um pouco o que você falou do Lowen, né? O Lowen era uma pessoa muito apaixonada, tanto que ele vive em todos nós até hoje. E apaixonada no sentido do calor, não no sentido do fervor. Tá? Então, é muito importante isso, porque a paixão por si só, ela só queima e ela destrói aquilo que ela vai queimando. É a paixão no sentido da motivação, no sentido do impulso para aquilo. E não tem como trabalhar com o ser humano se você não tiver esse calor, se você não tiver
esse veículo desse peito aberto Uhum. para que você possa receber o outro, né? Usando, de novo, assim, uma referência, a Joyce McDowell, quando ela coloca no Teatro do Corpo, Sim. que nós, terapeutas, né, o processo analítico, ele é um palco para que o paciente possa trazer os seus personagens. Se você não é esse corpo, se você não é essa disponibilidade, você de alguma forma vai trazer para esse processo os seus conceitos e não vai permitir que essa pessoa traga o que é dela. Então, eu não consigo me imaginar, depois de 20 anos, de fato, trabalhando com outra coisa que não seja o ser humano. Voltando à contabilidade, você não pode mais. Não, hoje em dia nem meu imposto de renda eu faço. Literalmente, tá? Eu continuo boa em Eu ia contas, te mas pedir eu para me você nego. ajudar com o meu, que não Eu está me pronto. nego. Não, eu me nego, pago com prazer. Porque o ser humano, ele traz... Eu acredito no ser humano. Eu acredito na sociedade, eu acredito no ser humano, eu acredito na transformação. E isso é uma coisa que eu tenho, de fato, a intenção e a pretensão o tempo todo de levar para dentro do meu consultório. Eu nunca tive dúvida de que era a clínica que eu queria. Eu até hoje trabalho com amigas de faculdade, eu divido sala, eu trabalho numa casa, eu amo a casa que eu trabalho, a gente tem cozinha, tem café, porque precisa disso. Eu preciso desse contato humano. Encontros, né? Então, é isso que eu tento trazer para a minha vida o tempo todo, que é para me nutrir, para que eu possa estar com o paciente com o que ele traz. Então, não estou desqualificando qualquer outra abordagem. Eu acho que todas as abordagens da psicologia, elas têm o seu valor e elas têm um sentido e uma possibilidade muito grande de atuação e transformação. Mas nós que trabalhamos, que viemos da psicanálise, a gente trabalha com inconsciente, a gente trabalha com transferência, então o tempo todo a nossa presença no campo energético é real. E ele precisa estar ali de um lugar de calor, sim, de um lugar de poder receber. Senão nós vamos incorrer no risco de repetir exatamente a história desse paciente, de um lugar de não acolhimento. Muito bom. Eu queria que também você falasse um pouco, você falou dessa sua formação em psicologia formativa do Stanley Kellyman. E ele é um autor muito importante dentro das psicoterapias corporais. Então, eu queria que também, para a gente poder fechar, você falasse um pouquinho sobre o que você vê de importante e que você traz como ponte para o seu próprio trabalho psicoterapêutico. O Kellyman, ele foi muito importante na minha vida. Eu entrei na psicologia formativa por conta da necessidade de continuar estudando os autores mais contemporâneos e esses autores corporais, claro. O Kellyman, ele foi um dos primeiros trainers do Lowen e ele rompe com as questões psicanalíticas. Ele traz uma abordagem fenomenológica que é desse sujeito neste momento. Tá? O que isso foi importante para mim, embora eu não me classifique como uma pessoa da formativa, mas me trouxe muito acréscimo. O Kellyman, ele traz uma coisa interessantíssima, que é a proximidade das pesquisas mais atuais com a neurociência. Então, ele traz uma coisa que eu acho assim fantástica, que é o mapeamento neuronal. Então, os nossos padrões de comportamentos, eles são todos mapeados. E eles se repetem a partir desse mapeamento neurológico. Então, se existe um mapeamento, existe uma possibilidade de você, através de um processo de consciência, você fazer um remapeamento desses padrões. E isso, para mim, é quase que a confirmação de que tudo o que a gente faz é real. De que todas as vezes que a gente trabalha com um tipo de exercício,
e a gente repete e aquilo se torna consciente para o corpo, aquilo também se torna consciente dentro de um padrão neurológico. Aquilo é remapeado, isso é fantástico. Isso traz, assim, é como se fosse uma carta de alforria. Você pode, de fato, transformar esses padrões. E a outra coisa muito interessante no Kahneman é a questão do tempo. Né? Como ele trabalha com os 5 passos, então, para que você tenha um remapeamento neuronal, você precisa formar esse tempo. Por isso que é formativa, você está formando esse sujeito o tempo todo. Então, quando eu faço os 5 passos e eu consigo trazer para um lugar que é confortável no meu corpo, eu estou trabalhando na flexibilização dessa couraça dentro daquilo que de fato eu posso, sem uma idealização de um lugar para chegar. Então, o mais importante não é eu quebrar os meus padrões, o mais importante é que eu consiga, como se fosse uma sanfona, chegar em um lugar em que eu possa tocar a minha música dentro do que é possível para mim. Se meu braço vai até aqui, ele vai até aqui. Mas esse tempo é internalizado. Então, o Kahneman, se você olhar nos livros dele, ele tem muito essa concepção do tempo. E de um tempo que é um tempo construído, e um tempo muito individualizado. E esse tempo faz com que nós possamos trabalhar dentro do processo terapêutico a repetição, porque é na repetição que você vai reformulando esses padrões de comportamento. Uma coisa que eu costumo falar para os alunos, não se preocupa se você perdeu alguma coisa numa sessão, a neurose volta. Você vai ter uma segunda chance. E uma Ela terceira? sempre volta, uma terceira, uma quarta. Então, não se apressa, Aí, porque você vai ter outra chance de mexer naquilo. é muito interessante que você fala dessa formação do sujeito o tempo todo, porque eu trouxe aqui um pequeno poema que o próprio Kahneman escreveu quando ele fez 80 anos, e eu vou ler para você, tá? E para a gente fazer uma reflexão sobre o que é essa transformação que mesmo na velhice, a vitalidade desse aqui e agora está ali sempre presente. Então ele fala: vivo todos os dias como se fosse o primeiro, como imagens míticas de serpentes aladas voando no espaço, aprendi a surfar as minhas próprias ondas pulsantes, migrações ondulantes de tecidos vivos, marés elásticas de formas mutantes, cantarolando, assoviando, antecipando canções que formarão o futuro. E em cima disso, eu quero que você termine, quem sabe, falando sobre que canções são essas que você imagina que poderão estar formando esse seu futuro. Olha, apesar de tudo que nós estamos vivendo nesse momento, eu acredito. Eu sou uma pessoa que continua acreditando. Isso já E é muito bom. e o Kahneman, ele aí nesse poema traduz muitíssimo bem a pessoa e a construção da teoria dele. Ele foi uma pessoa que ele traz esse movimento, né? Enquanto há vida, você tem um sujeito a ser formado. Por isso que é formativa. Nós somos seres em formação o tempo todo. Então, isso é acreditar no sujeito no sentido mais pleno da palavra. Né? E agora, fazendo um retorno, né, ao processo do Reich, né? O Reich dizia que a vida é formada por amor, trabalho e conhecimento. E se é ela que nos forma, é ela que deve nos dirigir. É alguma coisa parecida com isso. Então, o amor sempre teve na linha de frente da terapia reichiana e na linha de frente da terapia loheniana. E, consequentemente, o Kahneman, ele veio também com Essa bagagem. com essa influência direta.
né? Então, o que é o amor que a gente está colocando aí? É a verdadeira possibilidade de um sujeito estar com o outro de uma maneira entregue e não performática. Então, seja ela em que nível for, seja de amizade, seja no amor, seja no sexo, seja no trabalho. E o que é esse trabalho? Para o Reich, esse trabalho é um lugar de criação. Então, o sujeito saudável, para o Reich, é o sujeito que é capaz de ter essa energia distribuída entre o amor e o trabalho. Não o trabalho no sentido da palavra tripalium, mas no sentido da palavra criar. Então, um sujeito que não cria, que não tem uma sociedade que possa absorver essa criação, ele vai ser doente. E esse conhecimento, né, o Reich, ele traz essa vontade muito grande de que todos possam ter acesso ao conhecimento e ao pensar. E ele traz isso dentro da construção de autonomia e da construção de liberdade. E o Kellyman, ele vem dessa vertente, o Lowen vem dessa vertente. E o que eu vou fechar trazendo assim, uma coisa da filosofia oriental, que hoje faz parte da minha vida com uma lembrança muito bonita e dentro de um conceito de estar no mundo. Mas a filosofia oriental traz uma coisa muito bonita, que são os ciclos. Tudo pulsa no mundo. Então, nós somos, o corpo inteiro, ele pulsa dentro dos ciclos da natureza. Dentro dos ciclos, cada emoção está vinculada a uma estação do ano, cada emoção está vinculada a uma temperatura, está vinculada a uma forma de estar no mundo. E o primeiro momento para o oriental de você estar no mundo é na inspiração. Quando você nasce, a primeira fonte de estar no mundo que o bebê traz, ele inspira, ele puxa o ar quando ele sai do útero. E naquele momento ele passa a ser um sujeito, ele já saiu do útero. E a gente morre na expiração. Então, o que o oriental poeticamente traz para a gente com esse conceito? Todo o processo de vida é uma inspiração e uma expiração. Então, nós nascemos e morremos a cada respiração completa. Portanto, a gente pode transformar essa vida a cada respiração. E é isso que eu vejo na teoria reichiana, é isso que eu vejo na arte-terapia, é isso que eu vejo no Lowen, é isso que eu vejo no Kellyman. Essa possibilidade de morrer e nascer, de matar e retirar e nascer novamente a cada ciclo. Muito lindo. Georgina, eu queria te agradecer muitíssimo. Foi um grande prazer para mim estar aqui com você e muito obrigado. Obrigada a você, Guilherme. Eu espero que tenha sido um pouco didático, porque é tanta coisa que Eu não acho que cabe. foi muito esclarecedor e para mim foi um grande prazer poder estar trocando com você. Muito bom mesmo. Tá ok, meu querido. Um grande beijo. Beijo.